Olá! Hoje viemos para mais uma explicação de uma coisa que eu venho falado e tem se repetido muito. Porque assim, existem muitas pessoas que confundem, porque isso advém de quando você é criança. Ok, você nasce e você é criado pelos seus pais, teoricamente. Talvez você é criado somente pela sua mãe, ou você é criado somente pelo seu pai, ou até os seus pais renegaram, né, você e colocaram você para ser criado por outras pessoas ou pelos seus avós, enfim. E o que acontece isso dentro de uma criança? Eu li há poucos dias, né, que nós, quando somos crianças, nós vivemos um estado de teta. O estado de teta é uma onda cerebral que faz com que a gente cocrie nossa realidade, mas também faz com que a gente vire uma esponja. Tudo que é dito no estado de teta se realiza, se programa. É igual que uma pessoa, igual que a gente fosse um computador. Então, o estado de teta, ele baixa downloads, ele faz com que você acredite nas coisas que estão ao seu redor. E o que acontece na maioria das pessoas? Elas têm um pai e uma mãe. E elas acham que o pai e a mãe são os criadores dela, ou seja, são como deuses para ela. Tanto é que se um pai e uma mãe brigar muito com uma criança, ela nunca vai deixar de amar o seu pai e a sua mãe, mas ela vai deixar de amar ela mesma. Por isso que o vídeo hoje é para falar isso, que Deus não é os seus pais físicos. Porque os seus pais físicos são seres humanos com defeitos. Que Deus é pai dos seus pais. Porque você tem que colocar isso dentro da sua programação, porque isso daí gera um trauma tão grande que as pessoas acabam renegando a Deus por conta dos erros dos seus pais físicos. Que nenhum erro humano foi causado por Deus, porque primeiro Deus deu o livre-arbítrio para cada um escolher o que é melhor para si. Então, não tem como Deus ser culpado de algo que um humano fez. Primeira coisa. Se os seus pais te abandonaram, você lá quando era criança, você programou isso no seu cérebro. Que como seus pais são seus criadores, são seus deuses, então Deus abandona. Então é a primeira coisa que você vai pensar negativamente contra Deus, que Deus vai me abandonar. Então, nos momentos de maior fraqueza, maior tristeza, que você está chorando sozinho dentro do seu quarto, você não consegue chamar a Deus, porque você foi abandonado pelos seus pais físicos, então provavelmente você vai ser abandonado pelos seus pais espirituais, o que não é verdade. Seus pais físicos te maltrataram, então você começa a acreditar que Deus vai te maltratar, que Deus vai te julgar, que Deus vai te condenar. Seus pais físicos fizeram qualquer coisa contra você, te abusaram, te bateram, te maltrataram, te renegaram, não te davam atenção quando você mostrava um desenho para eles. E é isso que eu quero deixar bem claro. A diferença entre os pais físicos para Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador espiritual. Deus não tem culpa nenhuma do que aconteceu entre você e os seus pais. Muitas vezes nós, como seres espirituais, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, para que conseguimos evoluir espiritualmente. Por isso escolhemos o planeta Terra, que é um planeta da terceira dimensão, do terceiro plano, que é muito inferior ao plano de Deus, que está lá no sétimo, que é um plano perfeito, né? E muitas vezes quem acredita em reencarnação, então muitas vezes os nossos pais podem ter sido nossos inimigos na vida passada, por exemplo, e que vieram nesta vida
para tentar, através da união familiar, da união genética, a união do sangue, né? Fazer com que a gente se perdoasse, se aceitasse como iguais. O que não acontece, por isso a gente vê muitas mortes entre família, muitas brigas, muitas pessoas que não se falam, muitas pessoas que abusam, que vivem. Eu jamais estou justificando, eu estou explicando o que é a espiritualidade, que ela é muito maior do que o julgamento humano. Porque, como eu já disse, nós vivemos num plano muito inferior e a nossa capacidade mental e espiritual de entender tudo o que acontece no universo é muito pequena. Por isso que fala, ninguém explica a Deus. Por quê? O nosso cérebro é muito inferior ao cérebro de Deus. A gente não consegue explicar o cérebro de uma formiga. Você vai conseguir explicar o cérebro de Deus? Não vai. Porque ele criou tudo, entende? Então, o que eu quero deixar muito claro nesse vídeo é que muitas vezes a gente é desafiado, principalmente espiritualmente, por várias pessoas que tiveram problemas com os seus pais. Então, você que é um terapeuta espiritual, que, por exemplo, um Tata Healer, a gente precisa, né, da crença em Deus para fazer curas, fazer milagres. E nós sofremos muito ataques porque tem pessoas que ficam falando: "Ai, mas não existe cura espiritual, porque Deus não vai curar ninguém". Por que que você acha que uma pessoa fala isso? Porque ela sofreu isso através dos seus pais, porque em algum momento nessa trágica infância, aquela pessoa não foi curada pelos seus pais físicos. Ela sentiu esse abandono e ela acredita que Deus é igual. E a gente tem que desmitificar isso, né? E a honra aos pais físicos também é algo muito prevalente também, que é encontrado várias vezes, porque os nossos pais físicos podem ter feito N coisas. E a gente acredita que as N coisas que eles fizeram é porque Deus permitiu, só que não é verdade, porque era um livre-arbítrio. E que nós, como seres humanos, temos escolhas. E que Deus, né, sempre, eu quero frisar isso, Deus também é pai dos seus pais. Ou seja, é um ciclo. Então você tem que quebrar esse ciclo. Porque às vezes a gente honra nossos pais de uma forma ruim. Nós honramos nossos pais tendo a mesma religião que eles, por exemplo, que a gente não concorda. Eu conheço muitas pessoas que permanecem numa religião que elas não gostam, que elas não acreditam, porque ou elas vão ser condenadas para o inferno, e como os pais físicos falaram isso, o pai espiritual também diz isso, o que não é verdade. Eu não estou falando de religião nenhuma, porque todas as religiões falam isso. Então não é uma coisa específica, não é ataque para ninguém. Mas o que eu estou querendo explicar e mostrar é que assim, a gente tem que guiar por nós, sabe? Permitir que nós conhecemos a Deus, sem influência dos nossos pais físicos, porque os nossos pais físicos são nossos irmãos espirituais. Eles vieram na Terra como nossos pais para nos ensinar algo, por algum karma ou por algum motivo. Por exemplo, eu vou falar da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Eu acredito em vidas passadas. Se você não acredita, tudo bem, é uma opção sua. Eu fiz regressões em todos nós e descobrimos que nós quatro éramos órfãos numa vida passada. Então a gente queria demais ter uma família, era o nosso sonho. Então nós viemos nessa terra com esse desejo de ter uma família e nós nos encontramos para ser uma família. E por mais que a gente não consiga concordar em questões religiosas, políticas, emocionais e qualquer situação,
a gente respeita, porque na verdade nós somos irmãos espirituais, nós escolhemos essa missão. E foi uma missão boa, né? Às vezes seu pai, como eu já vi, vou falar da minha família porque ninguém vai me acusar de nada. Por exemplo, meu pai, ele era órfão, né, na vida passada, como eu já mencionei, mas o meu avô era uma pessoa rica que ajudava esses órfãos e o sonho dele era ser filho desse meu avô. E nesta vida eles vieram como pai e filho. Então, às vezes, quando você faz um bem muito grande para uma pessoa e a alma dela é agradecida a você, ela pode se tornar seu filho. E o contrário também, se você faz um mal muito grande para uma pessoa e você não consegue perdoá-la, você não consegue se libertar disso, por isso que é muito importante você fazer a oração do perdão, né, o Ho'oponopono, para todas as pessoas que fizeram mal a você, porque eu tenho certeza que foram muitas. Senão você não estaria nem vendo esse vídeo. Porque você precisa entender que às vezes você precisa pagar um karma. E nem todo karma é negativo, existem karmas positivos. Existem, uma vez eu peguei uma cliente, né, que ela era uma irmã gêmea da mãe dela, que chegou a falecer e resolveu voltar como filha. E ela não conseguia colocar erros na mãe dela. Por mais que a mãe dizia que ela era um erro, que ela não devia ter existido, e fazia um monte de coisas negativas em relação a ela não conseguia olhar para a mãe dessa forma. Ela sempre perdoava, sempre relevava, porque ela era uma irmã física e também espiritual numa outra ocasião. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, principalmente nós como terapeutas, com esses ataques. Principalmente pessoas que trabalham com a espiritualidade no nível de precisar alcançar a Deus, como é muitos casos de Teta Healers, né? Que existem pessoas que falam, ai, não existe isso, não existe aquilo, colocam barreiras em cima de nós, porque na verdade isso é um trauma de infância que eles tiveram em relação aos pais físicos dele, que eles estenderam isso para Deus, que é um pai espiritual. Então vamos só finalizar deixando muito claro: Deus nunca foi culpado por nenhum erro humano. Deus deu livre-arbítrio para que cada pessoa fizesse o que quisesse da sua vida. Às vezes a gente não entende as escolhas das almas, o porquê aquela alma resolveu fazer isso ou aquilo com você. Pode ter sido um karma, pode ter sido uma vingança, pode ter sido uma bênção, pode ter sido uma coisa boa, uma coisa ruim, mas que Deus é além da nossa visão tridimensional tão pequena, que existem coisas muito maiores do que a gente possa imaginar. Sempre se lembre de honrar os seus pais de uma forma diferente, independentemente do que eles tenham feito. Você sempre, se você tiver uma foto ou não, saber pelo menos o nome, ou se você não sabe o nome dos seus pais, você coloca 2 bonequinhos na sua frente, desenha, faz alguma coisa, escreve pai e mãe e fala: por vocês eu faço diferente, tudo que vocês fizeram de errado eu faço diferente, tudo que vocês fizeram de certo eu faço igual. Mas que Deus é superior a vocês. Deus é meu pai espiritual, ele supre todas as minhas necessidades. Ele nunca me abandona, ele está sempre comigo. Ele não tem nenhum defeito. Deus é bom porque ele nunca exige nada em troca. Ele não é igual aos outros seres espirituais que precisam de fidelidade, que precisam que você pague alguma coisa, que precisam que você faça isso ou faça aquilo, ou se ajoelhe, ou preguine, ou faça qualquer coisa. Deus é muito maior. Deus não precisa de nada de você. Né? Aquela frase grande assim de que você sem Deus é nada. Sabe? E Deus sem você é tudo, ele não precisa da sua existência.
mas ele te fez, ele te criou por algum motivo. Algo, né, dentro dos seus pais fizeram com que você existisse, com que ele visse o melhor que podia existir. Acredite mesmo que você é sim a melhor criação dos seus pais físicos, porque os melhores genes que existiam, o melhor espermatozoide, o melhor ovócito, fez o melhor óvulo, fez a melhor criação. Você sim é realmente o filho perfeito, né, dos seus pais físicos, e também é desejo de Deus que você continue vivo, ou você não estaria aqui, ou você não estaria ouvindo isso. Né? Que Deus é muito maior do que a gente possa imaginar, do que a gente possa compreender. Porque a nossa mente humana não consegue ter a compreensão do que é uma mente do sétimo plano, da sétima dimensão, do universo inteiro. Então, fique isso dentro do seu coração. Que isso te traga fé. Que Deus é um ser maravilhoso, é a parte. E que nós, como irmãos, inclusive de nossos pais, somos só um fragmento. Então é isso. Gratidão.